Nenhum tirano em sã consciência ousaria se levantar contra militância organizada na internet. Mas é quase que o dever do agente público impedir milícias digitais. E é evidente que o Alexandre não inventou nada disso. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Ora, e por que eu digo que é exatamente como faz o adversário? Eu não digo de forma metafórica ou de forma sutil, eu digo de forma explícita. Porque o que fez Alexandre de Moraes ao justificar basicamente todas as suas decisões no STF. Vou dar um exemplo, na decisão em que ele caça o meu passaporte, e curiosamente, na decisão em que ele caça também o passaporte do Constantino, basicamente, volto a dizer, todas as decisões que ele emitiu nos famigerados inquéritos das fake news e das milícias digitais, que são outros termos cunhados para criminalizar atividades legítimas, né? A milícia digital é um termo cunhado para criminalizar a militância organizada na internet. O que escreve Alexandre de Moraes em todas essas decisões, em geral em caps lock? Ele escreve o seguinte: a liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da honra alheia. Em todas as decisões do Alexandre de Moraes, isso segue quase que como se ele fizesse referência a uma legislação existente. Mas o Alexandre sabe, de forma consciente ou não, que a língua é mais importante que a lei. Porque ninguém em sã consciência puniria críticas a um agente público, mas é quase que um dever moral reprimir ataques às instituições ou um ataque à democracia. Nenhum tirano em sã consciência ousaria se levantar contra militância organizada na internet. Mas é quase que o dever do agente público impedir milícias digitais. E é evidente que o Alexandre não inventou nada disso. Esses chavões são repetidos no mundo inteiro, de forma quase que simultânea e idêntica. Não é à toa que existem tantos eventos nas organizações, os checadores internacionais de fatos, as organizações, os monitores da democracia. Nós vimos em detalhe como a formação desta linguagem foi financiada pela USAID e por organizações globalistas. E foi exatamente assim, respondendo à pergunta que eu fiz ao começar esse editorial, que a democracia no Ocidente ruiu. Bolsonaro não faz por mal, é evidente. Ele sequer tem lá um grande domínio da língua. Aliás, eu tenho certeza de que se eu o avisasse do que ele estava fazendo, ele mudaria o termo. Mas a verdade é que ninguém está livre de incorporar a linguagem do inimigo, gente. Meu objetivo aqui não é criticar, nem atacar ninguém. Ninguém está livre de incorporar a linguagem do inimigo. Essa linguagem que permite que as nossas liberdades sejam tomadas. Ontem foi a Ana Paula Henkel na Oeste. O Constantino entrou em uma discussão no X comigo sobre esse assunto. São pessoas, tanto a Ana Paula quanto o Constantino, são pessoas dignas, de bem, ambos. Já disse isso de forma reiterada. Inclusive, a Ana não está me respondendo, mas o Rodrigo, liguei para ele hoje de manhã, inclusive, a gente conversou longamente. Aliás, tivemos uma conversa bem inteligente, bem boa, sobre esse tema que motivou esse editorial de hoje. E nós combinamos de fazer um debate público sobre esse e sobre outros assuntos. Como eu disse, e aliás, o Klemperer disse, ninguém está livre desses cacuetes verbais, nem mesmo os opositores do regime. O Constantino postou um trecho do Kim Paim usando a palavra ataque. E eu tenho certeza de que se você procurar, você vai achar algum deslize meu também.
Repito, ninguém está livre. E é isso que faz esse fenômeno ser tão grave. Mas a gente tem que tentar. E não se justificar. É uma guerra pela linguagem. Talvez mais essencial do que tantas outras que a gente trata. A forma que nós nos expressamos importa. O Jordan Peterson, no 12 Regras para a Vida, formula uma das regras dizendo: seja preciso na sua fala. O argumento dele é que a imprecisão verbal não é só um problema comunicativo, mas é existencial. Quando você evita nomear algo com clareza, você obscurece a própria estrutura da realidade. O Jordan Peterson recorre, inclusive, à narrativa bíblica da criação do Gênesis. Deus cria o mundo por meio da palavra. Falar é, então, um ato de ordenação do caos. A vocês que observaram e participaram do estudo bíblico racional, saudades. Ao nomear, o homem nomeia. E ao nomear com precisão, você organiza a experiência, você delimita o problema e torna possível a ação sobre o problema. Quando você distorce ou evita as palavras, você deixa o caos avançar. Então, para o Jordan Peterson, a linguagem não é mero instrumento, é um mecanismo pelo qual a realidade psicológica e social é estruturada. O que nos leva à carta do presidente Bolsonaro, propriamente dita, e ao caos que o uso desordenado e impreciso das palavras leva. Eu separei só um trecho importante, onde o presidente diz, mais um trecho importante, né, onde o presidente diz: numa campanha majoritária, os apoios devem vir do diálogo e do convencimento, nunca por pressões. Reparem que isso não é uma frase. Parece muito uma frase, mas não é uma frase, é um chavão. É um truque retórico bonitinho. E o segredo aqui é você pegar um truísmo e distorcer para caber uma realidade absolutamente diferente daquela da qual ele surgiu. Não é que alguém discorde de que eleitores e políticos de outros grupos precisam ser convencidos a apoiar alguém. Ninguém em sã consciência pode discordar disso. Mas aí que está o truque. Pegar algo ordinariamente são e enlouquecê-lo. Você aplica esse algo são a uma realidade tão diferente que se torna irreconhecível. Ora, ninguém está cobrando que a Dona Maria, eleitora soberana, seja obrigada a apoiar Flávio Bolsonaro. Muito menos que os grupos políticos criados fora do bolsonarismo tenham o dever de apoiar o Flávio. O que se pede é muito mais elementar. Que pessoas que só existem politicamente por causa do bolsonarismo e estão debaixo do partido hierarquicamente apoiem efetivamente a candidatura de Flávio Bolsonaro. Entende a diferença entre exigir apoio de quem é fruto do seu grupo político e membro do seu grupo político de quem não é? Entende a mistura? Talvez intencional, talvez não intencional, da frase? Ora, se não se pode cobrar que a mulher do Bolsonaro, que há um mês viajava pelo país fazendo política, engaje na campanha do Flávio, então eu não sei o que mais nós, eleitores, podemos cobrar. Volto a dizer, se nós, meros eleitores, não podemos cobrar que um deputado do partido que só existe devido ao Bolsonaro e ao bolsonarismo apoie o Flávio, então eu não sei mais o que a gente pode cobrar. Ora, nenhum de nós precisamos ser autorizados ou desautorizados. Nós não somos os funcionários, nós somos os outorgantes. Nós votamos e elegemos políticos que podem e devem ser cobrados e criticados quantas vezes forem necessárias.
qualquer pessoa minimamente familiarizada com a política real, e não com slogans, sabe que campanhas majoritárias nunca foram construídas apenas com diálogo e convencimento. Política é coordenação sobre conflito, é construção de maioria com base em incentivo, custo e consequência. Só para ficar um exemplo mais óbvio, o Trump e o eleitorado MAGA trataram a dissidência republicana nunca com sentimentalismo. Os parlamentares que resistiram ou se recusaram a apoiar os candidatos endossados pelo Trump foram confrontados, as agendas do Trump foram confrontados, foram pressionados e, em vários casos, foram derrotados em primárias ou se tornaram irrelevantes. Não foi com apelo à união, ao som imaginário de John Lennon, eu chamo essa nova direita de direita John Lennon, cantando Imagine, que o Trump se tornou o maior líder político dos Estados Unidos, mas com a boa e velha pressão do eleitor. Apoio gera reciprocidade. Deslealdade gera custo. E quem não entendeu, sai do jogo. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.